Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Dessa vez é Copa do Brasil, jogo de volta contra o Maringá no Maracanã, né? O Flamengo está em desvantagem por 2-0, né? Porque perdeu o jogo de ida, na época com o Sub-20 ainda. E aquilo, o Flamengo precisa reverter esses 2-0 e já tem a escalação já, a provável escalação. X9 vazou a escalação do Flamengo já, meu filho. É a provável escalação, o X9 já vazou. E o Vene Casagrande aqui vai trazer pra vocês aí, né? É, o X9 do Flamengo tá ativo, hein? Sinceramente. Então vambora aqui com a provável escalação do Flamengo para o jogo do Maringá, né? É isso aí, vambora para o vídeo. Deixe seu like aí, o seu like ajuda demais aqui o canal. E é isso aí, o like já ajuda demais aí, dá essa moral pro teu amigo aí. E vambora para o vídeo. Crédito ao SBT Rio, né? Bora! Barulho de drone, por favor, Vene Casagrande, você já tem a provável escalação desse Flamengo contra o Maringá? Então, pelo que o Jorge Sampaoli esboçou na atividade dessa terça-feira, ele vai utilizar o mesmo time que ele utilizou na estreia dele pelo Flamengo, contra o Nublense, na última quarta-feira. Com o retorno do Davi Luiz, voltando aí o time, porque ele foi ausência no último jogo, ele vai utilizar 3 zagueiros pelo treinamento. Aí ele utiliza Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, ele volta com o Marinho atuando ali como ala, Ayrton Lucas na ala esquerda, e o restante é o mesmo time que atuou contra o Nublense, com Pedro e Gabigol sendo mantidos no ataque do Flamengo. Quem tinha aquela dúvida se os dois iam jogar juntos, querendo ou não, o São Paulo está indo para o terceiro jogo pelo Flamengo e o terceiro jogo com Pedro e Gabigol no ataque. Ô, Lucas Pedrosa, qual foi a diferença do time contra o Nublense e o time contra o Internacional? Taticamente foi um time bem diferente, Antes né? do Pedrosa falar, só explicar por que ele utilizou 2 zagueiros na última partida. Porque ele não tinha o Davi Luiz. E ele entende que hoje, sem o Davi Luiz, nenhum outro zagueiro consegue fazer a função de zagueiro central com 3 zagueiros. Perfeito. Então, por isso, ele utilizou 2 zagueiros. Perdão, Pedrosa. O Rodrigo Caio conseguiria fazer essa posição, mas eu não sei qual é a condição de fato física dele 100%, a gente sabe que qualidade para isso ele tem. A diferença é que no jogo contra o Nublense, o Flamengo utilizou o Marinho e o Ayrton Lucas espetados na ponta, como gosta de jogar o Jorge Sampaoli. O Marinho é um cara muito mais ofensivo e que tem pouquíssimo poder de marcação. O Flamengo foi enfrentar o Inter no Beira-Rio. Então, obviamente, você vai mudar sua característica para você também segurar o ímpeto do Beira-Rio. E aí ele botou o Wesley, que é um lateral e que tem funções defensivas melhores do que a do Marinho. Além, é claro, de ter jogado com 2 zagueiros, só que eu já falei isso aqui. É muito comum você ver uma saída de 3 acontecendo, mesmo quando você não tem 3 zagueiros. E quem fazia essa função era o Thiago Maia, que retornava para fazer essa saída de 3 junto com os outros 2 zagueiros do Flamengo. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala, com bola é uma coisa, sem bola é outra coisa. E o Flamengo vai voltar a jogar como jogou contra o Nublense, por quê? Porque precisa do resultado, porque vai jogar dentro de casa, precisando fazer 3 gols para poder se classificar, então ele espeta o Marinho, coloca 3 zagueiros, mas já falei isso aqui 1000 vezes também, não é porque tem 3 zagueiros que o time é defensivo, muito pelo contrário. Fabrício Bruno, pode reparar, você vai lembrar de mim, Fabrício Bruno joga muitas vezes como lateral direito para acionar o Marinho e também construir pelo meio. Inclusive, a gente vê o Ayrton, um cara eu acho que hoje é o jogador mais potente do Flamengo, não sei se vocês concordam comigo. Sim. A gente vê o Ayrton, independentemente do esquema tático, ele volta como um lateral muito esquerdo, bem. Defensivamente falando, né? Porque o lateral ele tem que ser muito bem ofensivo, muito bem defensivo. O Marinho não, o Marinho ele já é um ponta aberto pela direita e ele não se comporta como um lateral direito defensivamente. E aí o Fabrício fecha e até o desenho defensivo dos zagueiros, dos 3, para proteger aquela região do Marinho, sim, que ele não se comporta como um lateral. Então, assim, essa escolha com 3, colocando o Marinho ali espetado, é muito mais, você entrega muita ofensividade porque você deixa o Marinho assim, ó, ô cara, vai que é tua. Vai, seja vertical, vai em busca do gol, porque aqui atrás a gente está te defendendo, Vene. Até porque o Fabrício Bruno ele fez muitas vezes essa função no Red Bull Bragantino, o antigo clube dele. Ele jogou muitas vezes de lateral mesmo, assim. Não era uma improvisação, não. Ele atuava como lateral. Ele é um cara muito inteligente que sabe dar conta do recado quando botam ele nessa função. A minha, aí é uma opinião minha, tá? Eu não escalaria o Marinho. Eu acho que essa teimosia do São Paulo com o Marinho aqui, né? Não vai dar certo. Eu acho que hoje você não utilizar o Matheus França, na minha opinião, é um absurdo. Porque é um jogador que só cresce de produção. Inclusive, quando entra no segundo tempo, ele dá conta do recado. Eu colocaria... A única mudança que eu faria nesse time seria colocar o Matheus França na vaga do Marinho. É porque o Matheus França é reserva do Gabigol. Não é reserva do Marinho. Isso que eu ia falar. Será que não é porque taticamente ele não pensa igual? O Matheus França ele tem que entrar, gente.
Não, é porque assim, se a gente parar para analisar, é momento. Futebol é momento. E o momento do Matheus França é o momento que você tem que utilizar. Inclusive, futuramente, se o Flamengo quiser fazer dinheiro, caixa, qual é o próximo jogador que todo mundo fala que é a próxima venda milionária? O próprio Matheus França. E o Gabigol, a gente está vendo nas partidas, não justifica a permanência dele no time titular. Então, beleza. Quer tirar alguém? Que tire o Gabigol ou tire o Marinho. Mas tem que colocar o Matheus França. Tem que pôr o Matheus França. É isso. Só que aí você joga da forma que o São Paulo ele não gosta de jogar. Porque o Matheus França sabe fazer isso, ele sabe fazer isso. Mas não é a característica dele ser um ponta. Tipo, jogar no 1 contra 1 como o Marinho faz. Eu não tô nem defendendo a não escalação do Matheus França, tá? Eu acho que o Matheus França tem potencial mesmo para ser titular do Flamengo. E já falei aqui na vaga de quem. Mas assim, entre Marinho e Matheus França, nesse duelo, eu entendo o São Paulo escolher o Marinho, por quê? Porque ele trabalha no jogo posicional para que o Marinho fique no 1 contra 1 e consiga ser agudo, ou pelo meio ou pela ponta. O Matheus França tem capacidade para fazer isso? Tem, mas é a melhor característica dele? Não. Não há troca de funções durante a partida no jogo do São Paulo. Sim. É isso. Agora Não, dá pra... Durante a partida até tem. Só que o Matheus França não vai jogar de ponta direita colado na lateral. Não é a característica dele, ele joga mais costurando por dentro. Essa é a boa característica do Matheus França, porque ele tem um arranque, ele tem uma habilidade muito grande. Então, pra mim, o Matheus França é reserva do Gabigol. O Matheus França é reserva, por exemplo, de um Gerson, que eventualmente joga de meia, e aí talvez se o Gerson voltar para segundo volante, você pode botar o Matheus França. O Everton Ribeiro entra assim em algumas oportunidades também. Então o Flamengo tem um leque de opções. Mas nessa posição na direita, quem são os titulares dos reservas hoje? Marinho e Wesley. Agora dá pra entender que porque que o Flamengo muda muito. Né? Porque que o Flamengo está em busca de um extremo direito. Isso aí, É por isso, desde o começo da temporada, não era porque o Vitor Pereira estava pedindo. Tudo bem, ele queria. Vitor Pereira queria. Mas independentemente do Vitor Pereira ou não, chegou o São Paulo, o Flamengo continua buscando um extremo direito. Que é aquele atacante que apoia ali pelo lado direito. E tem, tá? Que é o Matheus Gonçalves. Eu acho que entre o Marinho e o Matheus Gonçalves, por exemplo, era melhor botar o garoto. Inclusive, o Matheus Gonçalves perdeu espaço. Algo que eu acho inexplicável. Como que você tira o espaço do Matheus Gonçalves, um jogador que estava evoluindo bastante, Muito. um garoto que dava conta do recado, e você continua investindo em Marinho, que é um jogador que não deu certo no Flamengo. Eu não estou dizendo que o jogador é ruim de bola ou desaprendeu a jogar, mas no Flamengo não deu certo, e isso é normal. Isso não é um demérito do atleta. Não deu certo. Coloca o Matheus Gonçalves. Olha. Vene, você tem atualização sobre o Bruno Henrique? Será que ele vai ser relacionado aí para esse jogo contra o Maringá? Ele voltou a treinar hoje, Fernanda Maia. Dificilmente será relacionado para o jogo contra o Maringá. De repente, contra o Botafogo no final de semana, ele volta. Ele está sofrendo uma tendinite no joelho. São dores no mesmo joelho que ele sofreu a cirurgia. Exatamente. O Departamento Médico do Flamengo trata como natural essas dores, até porque ele voltou antes do previsto. Não preocupa, segundo o Departamento Médico do Flamengo, mas a gente sabe que tem casos anteriores aí que fazem, sim, a gente ficar preocupado. Exemplo, o Rodrigo Caio. A gente não precisa esconder aqui, o Rodrigo Caio é um jogador que sofreu muito com problema no joelho e sofre até hoje. Então tem que ter cautela no retorno do Bruno Henrique. Já era algo planejado, né? Não tem jeito, é de forma gradual o retorno dele. Vamos falar do Flusão, Big Boys? Chegou a hora? Muito bem, hoje tem Fluminense. Da Libertadores, a Conmebol informando que a nova data foi confirmada, será no dia 4 de novembro no Maracanã. Lembrando que estava prevista para uma semana depois, para o dia 11 de novembro. Foi antecipada a final da Copa Sul-Americana, que acontecerá em Montevidéu, foi mantida no dia 28 de outubro, ou seja, 28 de outubro, final da Sul-Americana. Tomara que com o Botafogo na decisão. E no dia 4, uma semana depois, no Maracanã, quem sabe um Fla-Flu na final da Libertadores, o que seria fantástico, não só para o futebol brasileiro, mas principalmente para o futebol do Rio de Janeiro. Agora chegou o grande momento que você, rubro-negro, eu sei que você estava aí incomodado porque a gente ainda não tinha falado de Flamengo. Amanhã tem Copa do Brasil, né? O jogo lá, o placar vai começar 0-0, mas embaixo vai ter ali o agregado, 0-2. Acho que amanhã é o dia do São Paulo botar aqueles 6 atacantes que ele tinha falado. É a promessa, né? Tem de ver 6 homens no ataque, todo mundo atacando. Ele tem que fazer 2 gols no mínimo, amigo. No mínimo. No mínimo 2 gols. 2 Mas- não, 3. Apesar no mínimo da- 2 pra gente levar pra Apesar frente. desse problema, dá pra passar. Ah, Não é dá pra passar. tem, né? É tem que passar. Boa, Hanna Tenda. É obrigação. Não passar contra o Flamengo, não existe isso. Não vai ser um jogo fácil contra o Maringá, mas não passar é vergonhoso. Foi um jogo. O que aconteceu naquele momento
Ok, o Flamengo vinha de um treinador, que aí vocês vão... Vinha de um treinador que era um bando em campo, Sim, correndo, concordo. que não sabia o que estava fazendo, vinha com um técnico interino, estava jogando na casa do adversário, ok, era festa. Mas desde então, o Maringá não entrou em campo. Perdeu 4 ou 5 jogadores. Perdeu 4 ou 5 jogadores. A equipe do Maringá é outra. Já saiu o jogador, já entrou o jogador. Eles não entram em campo desde então. O elenco do Flamengo é outro. Ok, que existe, é outra apelo. É a terceira fase da Copa do Brasil. O ingresso é caro. Mas é a premiação que mais paga. Isso. Olha o quanto que vai deixar de ganhar de bilheteria. O Flamengo se propôs a chegar na semifinal da Copa do Brasil. Isso vai interferir na janela de contratações de Com julho, certeza. vai interferir no orçamento, isso vai interferir na janela do ano que vem também. Então, assim, vai ser vergonhoso, não vai ser jogo fácil, mas o Flamengo tem total tranquilidade para meter 3 gols lá. Então, assim, fiquei otimista com o resultado, com a forma de jogar do Flamengo. Gostei que o Sampaoli mostrou que não vai ficar refém de jogar com 3 zagueiros, com linha de 4, porque a equipe tem que mostrar que tá pronta para jogar de acordo com o adversário. Tem jogo que vai jogar com linha de 4, para mim, eu gosto quando joga mais com o tradicional, 4-4-2. Eu acho que fica mais fácil de entender a forma de jogar, mas o Sampaoli já mostrou que ele vai escolher de acordo com o que está precisando ali. A gente até entendeu isso pela dinâmica, da hora que ele escolheu Pedro ou Gabi. E pelo jeito parece que vai ser o Gabigol. Thiago, rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Certo. O Sampaoli, a última vez que ele repetiu a escalação... Eu queria falar exatamente disso. Justamente, então pode falar. Não, tá? você traz a informação que eu vou comentá-la. A última vez foi há 67 jogos, pelo Olympique. Ele vai repetir? Não vai repetir, e aí eu vou ser contraditório comigo e com a Hanna agora, porque eu quero ver o Flamengo amanhã com 3 zagueiros. Ih, rapaz. Falei mal dos 3 zagueiros a vida inteira, falei mal com o VP, falei que o meu time não jogava com 3 zagueiros, mas o Flamengo com 3 zagueiros da estreia do Sampaoli, eu gostei. Porque os 2 alas faziam o papel quase que de atacante. 2 pontas, e amassavam o jogo inteiro. O Marinho de um lado, o Ayrton Lucas do outro. Eu gostei mais daquele Flamengo contra o Nublense do que o Flamengo do final de semana, apesar de achar que jogou bem também contra o Internacional. Mas amanhã tem que fazer gol. Tem que estar em cima. Acho que pressionar o jogo inteiro dá mais possibilidades pra isso. Mas concordo ele já com deu um vocês. dedo de terceiro zagueiro ali. O Santos jogando com o pé. Eu acho que isso também pode até acontecer, porque os times do São Paulo têm essa característica. A gente vai falar muito mais de Flamengo amanhã, até porque amanhã é o dia. Então, é isso aí, nação. Eu já quero saber a tua opinião. Você gostou dessa provável escalação do Sampaoli para o jogo contra o Maringá? Deixa aqui nos comentários a provável escalação que o Vene Casagrande trouxe. Você gostou? Sim ou não? Mudaria alguma coisa, né? Óbvio, o Matheus França, ele viu um bom momento, mas eu acho que o Marinho ele é um cara, vou comparado ao Matheus França, o Marinho é um cara mais de um a um, né? Aquele cara de vai pra cima, dibra, cruza, então eu acho que o Marinho ali vai fazer um bom papel. Óbvio que o Marinho é muito bom defensivamente marcando, e o Matheus França também, mas acho que o Marinho vai, na minha visão, o Flamengo precisa do resultado e eu acho que o Flamengo vai sair bem desse jogo aí, né? Óbvio, o Flamengo precisa de 2 gols e o Flamengo, no mínimo, tem que fazer pelo menos 1 gol no primeiro tempo, para no segundo ter aquela tranquilidade de fazer mais um e igualar o marcador, né? Se conseguir fazer 2 gols no primeiro tempo, beleza. Mas se o primeiro tempo terminar 0-0, aí vai ser complicado, né? Óbvio que o Maringá, ele perdeu alguns jogadores e contratou novos jogadores, né? Tá? Acho que de 2 semanas pra cá, perdeu jogadores e contratou novos. Então é aquilo, o Maringá, óbvio, ele vai vir pro Maracanã e fechar e buscar contra-ataque, bola longa. Mete em cima do Davi Luiz, que deve retornar em campo. Temos o Léo Pereira, Fabrício Bruno, que é um zagueiro rápido. Então, aquilo, o Flamengo tem todas as obrigações de ganhar o jogo, só que tem que abrir o olho no contra-ataque, né? Uma bola parada, um escanteio, uma falta ali. Então, aquilo, o Flamengo tem todas as condições de chegar e ganhar o jogo tranquilamente, né? E palpite para o jogo, né? Palpite para o jogo. Eu vou ficar com o meu palpite de
4 a 0 contra o Maringá. 4 a 0 é meu palpite. Pode ser meio audacioso o palpite, mas eu vou com esse palpite. Quero saber o teu palpite aqui também nos comentários. Seu like já ajuda demais aqui ao canal. Então, valeu!